Sejam muito bem-vindos ao Abotscast, o podcast da Associação Brasileira de OTTs e Streamings. E hoje vai ser um grande prazer ter aqui conosco nosso amigo jornalista, especialista em jornalismo digital e diretor de produção audiovisual do conteúdo da Abril, Rodrigo Hornhart. Muito Prazer. obrigado pela tua presença, Rodrigo. Obrigado pelo convite, estou muito contente de estar aqui. Perfeito. Rodrigo, para começar, eu sei que a gente nunca sabe como a profissão nos pega ou se a gente pega a profissão, né? Então, como você começou no jornalismo? Como começou essa história com o jornalismo? E é uma paixão antiga ou foi algo que você foi criando na sua vida, foi estudando? Como começou? Eu acho que o jornalismo ele não foi a minha, não é que não foi minha primeira opção. No fundo, quando eu fui escolher a carreira com 16 anos, né, ali para prestar vestibular, eu acho que primeiro, olhando para trás, você consegue perceber como que é uma sacanagem fazer um menino de 16 anos escolher alguma coisa, né? Assim, para mim, eu tinha dúvida em umas 7 carreiras, mais ou menos. Tá. Muitas ligadas ao audiovisual, pensava em cinema, rádio e TV, cheguei a pensar em psicologia, teatro, todas ligadas à arte e à comunicação. É, mas aí o jornalismo meio me aparece como algo muito do especialista em generalidades ou generalista em especialidades, assim. Entendi. Uma coisa de poder navegar um bocado pelo mundo, ter essa técnica de tentar entender as outras pessoas, entender o que elas fazem, entender o que elas dizem e tentar traduzir isso para a maior parte das pessoas. Eu acho que isso foi aos poucos o que foi me encantando, assim, a possibilidade de contar a história e aí, durante a faculdade, já no começo do meu primeiro trabalho, eu fui indo para produção audiovisual porque enxergo sempre a potência da imagem e da construção narrativa no audiovisual como algo que consegue sacudir as pessoas, consegue emocionar as pessoas e informar usando essas ferramentas também da emoção. Cara, uma coisa que a gente sempre conversa aqui, e assim, em todo o podcast acaba aparecendo, essa dificuldade de escolha da profissão, né? Você falou, eu acho uma sacanagem com 16 anos você ter que escolher o que você vai querer fazer. Se hoje tivesse uma pessoa de 16 anos, o que você acha? Qual que é a melhor forma dela realmente descobrir o que ela gosta? Eu tenho um filho que vai fazer agora 22 anos. Quando ele foi se preparar para escolher o que fazer, ele estava muito focado em produção de trilhas para rap, bases Tá, para rap. legal. E aí eu falei, olha, filho, sei lá, ele tinha pensado em rádio e TV, e aí eu falei, por que você não tenta publicidade? Porque é algo que, assim, o áudio é algo escasso até de profissionais que têm aí essa expertise para ir para a publicidade. Eu acho que você tem um caminho. Aí ele entrou na faculdade e começou a enxergar a moda como algo interessante. E aí ele acabou indo, hoje ele trabalha como social media de uma marca de óculos, é, uma marca que vende, tipo, surge a partir de uma influencer de óculos. É, e aí eu vejo, assim, uma realidade que eu acho que até pra gente aí mais velho, que é essa um estudo do Fórum Econômico Mundial que mostra que as pessoas vão ter 7 profissões, pelo menos, na vida. Assim, e aí eu fui contar as minhas, assim, eu já Sim. tô com umas 4 ou 5, assim. Então, assim, ele aí num curto espaço de tempo, ele navegou pro 3. Então, assim, é algo que a gente tem que estar aberto a aprender sempre. E enxergar, eu acho que esse curso da carreira da gente não é algo definitivo, é algo que a gente tem que estar absolutamente aberto para olhar como que a gente pode reagir a essas mudanças. E uma coisa que eu tenho
falado em aula, atualmente fui dar duas disciplinas no curso na pós ali da Casper, e que não tem mais como o produtor de conteúdo tá desconectado do negócio. Eu acho que essa é a principal diferença que eu meio que recomendaria para qualquer pessoa que vá trabalhar, é pensar no conjunto do trabalho que ele vai ter. Então, assim, não dá para um jornalista mais não pensar só no que ele vai tentar descobrir, trazer à tona, mas e não ficar de olho em como o negócio vai se sustentar. Assim, em como aquele veículo que ele vai trabalhar vai trazer dinheiro para fazer com que o trabalho dele possa existir. E aí os meninos, eu falei um pouco disso na faculdade, meninos, assim, era uma turma muito jovem, assim, você não tinha ali um cenário de gente com muita experiência profissional, e aí eles ficaram meio chocados, assim, mas a gente tem que pensar nisso. Tem, assim, neste momento você tem. E acho que até para evoluir na carreira, para chegar em cargos maiores, você já tem que começar a se preparar para isso e olhar sob esse ponto de vista, enquanto você está ali em cargos menores mesmo. Assim, porque a grande diferença, acho que o digital impõe para a carreira de todo mundo é que você tem dados sobre quem consome muito mais rapidamente. Você tem dados sobre o anunciante que está ali presente na tua matéria. Você tem ali essa possibilidade de buscar entender o que funciona para a audiência e o que não funciona, tanto usando os dados das redes sociais quanto os próprios dados do site em si, ou da onde o conteúdo está sendo consumido. Então, assim, se apropriar desses dados é meio imperativo, assim, tipo, não dá para você simplesmente pensar só no conteúdo que você vai produzir. Se ele não, eu acho que você tem uma métrica de relevância que é muito diferente, que tem que estar no dia a dia. E a relevância, a gente sempre, no romantismo do jornalismo, é assim, a relevância é quanto que você consegue derrubar de político, né? Assim, sempre tinha isso. Se eu conseguir eu acho que tem, claro que isso é importante, nunca vai deixar de ser. Mas, assim, o quanto que este conteúdo está aderindo ao público também é relevante. Assim, também é um índice de relevância. Assim, a gente na TV, minha carreira principalmente foi na TV aberta. A gente sempre teve muito minuto a minuto como um indicador de relevância. Isto eu acho que hoje está à disposição de todo mundo quando você está numa plataforma digital. Então, assim, por exemplo, vim trabalhar recentemente no Grupo Abril, e você tem um grupo que cresce e vira a potência que é, com marcas muito fortes, a partir do meio impresso, que são revistas. Mas, assim, a revista, é muito difícil saber qual matéria foi mais lida. No site, não. E assim, e na rede social, você sabe quanto mais ela foi compartilhada, qual assunto foi mais compartilhado, qual matéria foi mais compartilhada. Então, você tem indicadores ali muito mais presentes do que você tinha quando você tinha só a revista no papel. Então, assim, como cruzar isso? Assim, eu tive uma experiência há 8 anos na CNN, lá em Atlanta, e aí, na época, eles já estavam muito focados no mobile first. E aí eu achei muito interessante lá que eles usavam o Chartbeat do site para programar TV. Assim, eles não tinham ali um real time como a gente eu estava já habituado aqui na Aberta. E aí eles usavam a pulsação do site para modificar o que estava sendo exibido na TV. Então, são caminhos ali que, de fato, hoje o conteúdo consegue ter essa noção do que está impactando ou não muito mais facilmente. Eu vejo assim, esse caminho, né, nessa rota. Foi inclusive uma pessoa do UOL que me falou uma vez.
na época do portal, na época que o portal era grande coisa, que a pessoa saía do portal para a notícia, né? E essa pessoa do UOL falou, vai chegar um tempo que, na verdade, as pessoas vão sair da rede social para o portal. Vai mudar a direção do acesso à notícia. Isso de fato, assim, já nos Faz tempo. últimos 6 anos é assim, para mais, assim, para mais. Agora, embora assim, o UOL ainda tenha um portal absolutamente relevante, assim, 50% da audiência vendo da home. Eu acho que é uma... Mas assim, eu tive a experiência de lançar o SBT News, que é uma vertical de notícia do SBT, e que eu enxergava como... Eu via o fenômeno da principal janela de audiência ser rede social e trazendo tráfego para o site. E aí a minha busca era fazer o segundo clique ser a home. Então ele sair da matéria e ir para home. E depois ir para um terceiro clique para outra matéria que se interessasse. Eu acho que assim tipo, os veículos têm o desafio aí de estar nos vários pontos de contato que a audiência está. Assim, sempre você tem ali o lançamento de uma rede social nova. Faz sentido estar nessa rede social ou não? Ela estar nessa rede social, o veículo ter sua marca lá, faz sentido para a audiência que está naquela rede social ou não? Por exemplo, recentemente o LinkedIn estava tentando se posicionar como uma rede para notícias também. Hoje, as audiências de notícias no LinkedIn são ínfimas. Assim, talvez porque a audiência não queira. Talvez assim, porque a audiência queira estar ali muito mais fazendo networking do que a própria audiência gerando notícia ou gerando até fazendo referências a veículos, mas assim, é uma rede que você está enxergando como uma rede de pessoas conectadas a corporações ou a negócios, mas não de veículo. E assim, o que eu vejo é que a direção da notícia ali vai muito da confiança que você tem naquela pessoa, da relevância e da Uhum, reputação dela. Por exemplo, se a pessoa é uma pessoa que você sabe que gosta de carro, toda vez uhum, que ela falar de carro, você vai escutar. sim. Então, eu acho que esse caminho da pessoa o embaixador daquele assunto, ele leva muito para esse tipo de caminho. Eu acho que independente da rede social, você tem aquelas pessoas que você confia, você pega dali e entra para dentro da rede social. E essa mesma pessoa que estava dando essa palestra do UOL, falando sobre essa questão da mudança de rota, né? Estava falando que a emoção, ou você detectar as emoções numa rede social, cada vez vai ser mais importante. Porque a partir do momento que você coloca um estímulo para aquela pessoa, você conseguir detectar o que aquele estímulo gerou é muito importante. Uhum, Então, isso vai muito de encontro com o que você falou da análise dos dados, que não existe digital sem dado, uhum. né? Então, você que é um especialista em jornalista digital, qual que é a grande diferença que você acha do jornalismo tradicional para o digital, pensando em transformação digital? Porque as pessoas fazem o processo de transformação digital tentando digitalizar aquilo que já tinha sido feito anteriormente, né? Eles esquecem que transformação digital é muito mais transformação do que o próprio digital. Uhum. Onde que você vê essa parte da transformação entrando? O que que foi transformado pelo digital dentro do jornalismo? Eu acho que você tem uma série de pontos, né? Primeiro, rotinas de trabalho. Você tem... Acho que tem o universo digital pode te apoiar com ferramentas para melhorar o fluxo de comunicação na própria redação. Você pode usar as ferramentas para a produção de um modo mais eficiente. Você pode ter técnicas ali de manipulação de dados que você demorava muito de processamento e que te geram informações muito mais rapidamente. Você tem a possibilidade de ter um ganho de eficiência na manipulação de imagens, seja na edição de vídeos, na edição de fotos, seja acho que uma coisa que era muito absurda que a gente tinha, assim, muitas vezes, assim, quando eu estava na redação lá na TV Globo 20 anos atrás, a gente escolhia, às vezes, o local da matéria.
a partir da presença física de um especialista. A pandemia nos ajudou aí a usar essas ferramentas de videoconferência para não precisar mais disso. Sim. Então, assim, você escolhia efetivamente, tal matéria Belém vai fazer porque a pesquisa que a gente quer retratar foi feita pela Federal do Pará e só lá, como a gente vai gravar aquilo lá, é melhor que Belém faça. Hoje não, isso não é uma marca que não existe mais. Porque aí você tem o cara podendo participar de um jeito barato, você não precisa mandar alugar um caminhão de link, pagar R$ 5.000 na locação de 1 hora, comprar o segmento espacial. Isso facilitou muito. E acho que facilitou a produção audiovisual, eu acho que é o impacto mais nítido e notório disso. Porque assim, vários players podem fazer de um jeito muito barato o que só a TV fazia porque tinha dinheiro. Então, assim, e aí acho que isso até faz com que players que tinham se voltado só para impresso possam produzir conteúdo usando suas redações e a inteligência de suas redações de um jeito muito mais barato para atingir mais gente. Então, eu acho que essa... A palavra democratização é uma palavra perigosa, porque não é necessariamente pelo fato de estar mais barato, de todo mundo ter um ponto de entrada mais fácil, que é democrático, né? Assim, porque assim, você tem esse conteúdo, as redes sociais são novos monopólios, né? Sim. Assim, tipo, porque o monopólio não está na produção, o monopólio está na distribuição. E aí, tipo, o impacto. E aí você produz conteúdo, sei lá, eu acho que são coisas tão automáticas que vão sendo. Pô, você tem que criar um conteúdo que tenha regras de palavras e o site seja estruturado de tal forma que o SEO seja favorecido no Google. Não, você está produzindo conteúdo para que o Google escaneie, entregue para as pessoas de um jeito mais fácil. Mas, no fundo, você está produzindo de acordo com o Google. Entendeu? O teu conteúdo está sendo formatado para que o mecanismo de busca do Google te encontre mais fácil. Então, você está num novo monopólio. Entendeu? E assim, aí você vai. E o Google te entrega se você produzir adequado para ele ou não. Eu acho interessante isso, porque sempre fala, o jornalista ou quem está postando, o criador, ele tem que ser autêntico. Agora, como que ele balanceia, né? Essa questão de ser autêntico, se ele tem que conseguir se enquadrar dentro de um algoritmo? Assim como, pô, você vai. E aí pensa que cada rede social tem lá. Você tem que olhar o que está performando melhor e daí inferir as regras que não são absolutamente divulgadas. Por exemplo, o Google demorou um bocado a reconhecer a existência do SEO. Entendeu? Assim, hoje não, hoje ele fala e ele começou a ver o mercado se formando de especialistas em SEO que ele não estava dialogando. E aí ele meio que começou a dizer, existe sim, e o mais indicado, por exemplo, para a produção de notícia, é você usar tais esquemas, é você ter, e aí meio criar até, dirigir boas práticas e disseminar boas práticas para veículos de notícia. Mas é isso, às vezes tem essa discussão, por exemplo, quando você vai. Eu acho que é super importante hoje, o momento que a gente está, a regulamentação dessas plataformas. Acho que é algo relevante, porque assim, o nosso conteúdo trafega por elas e as plataformas ganham muito dinheiro com o nosso conteúdo. E a gente não é remunerado a contento. E acho que esta é algo que a gente tem que trazer para a discussão, sim. E acho que quando a plataforma tem o poder de alavancar ou reduzir o alcance de determinado conteúdo, ela está participando do jogo. Então não dá para dizer que ela tem neutralidade. Então, assim, como que a gente vai lidar com isso daqui para frente é o desafio de todos os governos. Tem países que já regulamentaram, criaram formas de remuneração.
aqui no Brasil a gente está em discussão há muitos anos sobre isso. Estamos nessa semana ali num julgamento supremo discutindo essa questão. Mas eu acho que não. Por isso que eu acho que, sei lá, às vezes a gente usa a palavra democratização da produção de conteúdo, da distribuição de conteúdo de um modo errado. Eu concordo. E dentro desse contexto que você estava falando, né, da democratização, você ter hoje uma produção que você pode fazer num custo muito menor do que antes, coisa que você só fazia em TV com custos gigantescos. A gente tem uma segunda fase aí, né? Porque eu vi uma comparação de um take de uma pessoa dirigindo um carro e um acidente de carro acontecendo. Isso já sendo feito com um celular, com uma plataforma muito menor do que de uma TV. E aí fizeram o mesmo take com inteligência artificial. Não ficou perfeito, mas está começando a chegar lá, né? Está começando a chegar lá. Esse avanço da inteligência artificial no jornalismo, na produção, onde seja, ele te assusta ou ele te empolga? As duas coisas, assim, eu acho que não dá para negar, é uma realidade já que está já presente nos processos das redações, mas eu acho que a produção de imagem é o que mais me assusta, assim, isso que você citou. Muito porque a gente vive o fenômeno da desinformação é algo que é muito complicado. E aí, quando você marca... A gente teve um momento ali num veículo que usou uma imagem produzida por inteligência artificial, numa bobagem, que era a situação ali os fãs da Lady Gaga esperando ela ali na porta do Copacabana Palace, e aí foi distribuído pizza ali para essa turma, e aí ficou a dúvida de quem distribuiu a pizza. Foi a Lady Gaga ou foi outra pessoa? Teve um humorista que acabou dizendo que ele tinha sido, brincou com isso, depois se apurou que tinha sido a Lady Gaga mesmo. E aí um veículo produziu uma imagem da Lady Gaga entregando pizza. Eu vi essa imagem. Né? E aí foi muito complicado, porque assim, tipo, nessa disputa aí, nessa arena da disputa da atenção, não é todo mundo que lê toda a descrição da imagem. E aí ele diz que foi uma imagem produzida por IA lá na descrição da imagem no Instagram, mas todo mundo já tinha rolado. Assim, e muita gente ficou pensando que a Lady Gaga tinha de fato descido lá distribuindo pizza, entendeu? Assim, eu acho que o limite, assim, as questões éticas vão se impor de um jeito mais pesado. Assim, eu acho que a produção de conteúdo complementar, ilustrativo, é importante, mas como é que você vai deixar gravado na imagem um disclaimer para dizer que aquilo é uma imagem produzida por IA? E você vai colocar um disclaimer tão grande a ponto de gerar uma... Às vezes pode até gerar uma repulsa. Então se é IA, não quero ver. Eu acho que assim, alguns veículos, você citou o UOL, faz um uso bem inteligente da IA. Eu acho que tem um uso que gera emoção, assim, às vezes de reprodução de casos bem impactantes, assim, de que a IA contribui na produção de imagem, que é mais barato do que reproduzir uma cena, mas acho que quando você deixa ali evidente, por exemplo, usa o desenho animado, por exemplo, acho que fica mais claro que não é verdade. Mas quando você traz um realismo ali para a imagem, acho que aí fica mais complicado. Assim, porque a gente tá num caldeirão, assim, num lamaçal, que é o contexto da desinformação, que a gente não pode ser acusado de produção de fake news, sabe? Assim, Claro. Como governos ali autoritários fazem sempre quando o jornalismo os denuncia. E aí é um elemento que pode ser mais um elemento para ser usado como ataque contra a gente. Perfeito. E no Grupo Abril vocês têm usado ferramentas de IA para... A gente está começando a usar mais nos processos, assim, ainda não tem, na produção audiovisual a gente ainda não está tocando isso, mas assim, dentro das
processo de apuração, de manipulação de documentos e de catalogação, isso já está sendo usado. Curiosidade minha. O profissional de jornalismo, como que ele tem visto isso? Porque, por exemplo, eu vi acho que você viu também, então acho que todo mundo viu, na internet, a Marisa Maior, né, acho que é da Magazine Luiza, acho que foi a Magazine Luiza, que é uma influencer que é criada por vídeo, ela tem um show e explodiu. Uhum. Mas não explodiu porque foi feito por IA. Explodiu porque Era a pessoa por divertido. trás fez uma coisa super divertida. Aham. Ele criou um conteúdo que realmente chamou atenção. Então aí você vê realmente o potencial humano sendo elevado pela inteligência artificial. Se não me engano, é Raoni alguma coisa, eu esqueci o sobrenome dele. Então como você vê o profissional de jornalismo dentro disso? Porque assim, óbvio que nem todos vão ser tão brilhantes, né? Então, como o profissional está vendo a questão de IA entrando dentro do jornalismo e talvez pegando alguns Eu acho que empregos? assim, varia muito de profissional a profissional, mas assim, acho que quem está de olho em como sobreviver na profissão não tem como negar a importância dessas ferramentas impulsionadas por IA e uso da IA generativa para contar as histórias de um modo melhor. O que eu falei do limite ético vale no sentido assim de você evidenciar mesmo que aquela imagem foi produzida por IA, não fakear, tipo, não dar, assim, produzir uma imagem muito realista que agora, assim, eu sou muito resistente ao uso de avatar, isso, assim, Tá. meio mudando um pouco de foco. Eu realmente não acho que dá para substituir um ser humano que, mesmo na leitura de notícia, assim, me causa um pouco de repulso, assim. Não sei como os colegas veem, mas eu não... Tipo, eu acho que tem uma coisa do humano que por exemplo, às vezes você vai dar uma notícia que é muito impactante, que o humano pode ajudar o espectador a se preparar de um modo melhor do que a IA, entendeu? Do que um avatar produzido por IA. Posso estar enganado também, né? Porque a gente está vendo as IAs generativas criando coisas maravilhosas, mas assim, eu tenho confesso que eu tenho uma limitação e que não topo muito essa coisa da IA substituindo um apresentador, por exemplo. Perfeito. E você vem aí do histórico de TV aberta também, e agora na Abril tem muita iniciativa na área de streaming, né? Então, quais conteúdos da Abril hoje estão indo para o streaming e qual a força disso dentro do grupo? Eu acho que Abril tem a consciência da necessidade de ter um braço audiovisual forte. A gente tem ali já uma série de conteúdos focados. Tem títulos assim que são históricos e que estão na vida das pessoas, nas várias fases da vida das pessoas. Então, o adolescente conhece Capricho. E toda a nossa geração lembra muito de Capricho depois que você cresce, você começa a acessar, na hora que você vai se preparar para o vestibular, você buscava o Guia do Estudante. Aí você começava a vida adulta, você começava a entrar no universo de Veja. Aí a mulher é adulta, tem a Cláudia como grande companheira. Você tem a vida inteira Abril presente. E aí o audiovisual para Abril tem um bocado desse olhar, da gente estar junto da vida das pessoas em todos os momentos do dia. Então, por exemplo, eu quero saber como consertar meu carro, eu tenho o conteúdo de 4 rodas para me apoiar. Como que eu vou escolher meu carro? Não tem fonte melhor. Eu quero saber como estar melhor fisicamente, como estar mais saudável, eu tenho boa forma. Preciso entender um pouco quais são as novidades em relação a tratamentos médicos, a como prevenir eventuais doenças que assolam milhões de pessoas na população. Eu tenho a Veja Saúde. Eu quero me divertir, eu tenho Veja São Paulo para me orientar na cidade, Veja Rio para me orientar lá no Rio. E muito... o audiovisual está meio dialogando com essas necessidades das pessoas, assim, com
com a notícia que é efetivamente útil para o dia a dia. E acho que uma missão do jornalismo que é orientar as escolhas a partir da análise do que acontece no dia a dia é onde a gente está, principalmente. Então, a gente tem hoje uma série de programas que são exibidos no YouTube, tem programas que estão dialogando diariamente com o factual da política e do que o cidadão tem que estar prestando atenção para poder conversar e para poder tomar decisões mais bem esclarecidas, né? Então a gente tem o Ponto de Vista, que é um programa que entra aí no meio do dia, trazendo a participação de políticos e dos analistas de Veja. Você tem um final de semana que a gente tem o Três Poderes na sexta-feira, que faz um wrap-up do que mais importante aconteceu e traz ali o peso dos colunistas da Veja. Tem uma vertical focada em negócios, que é o título recente da Abril, que é a Veja Negócios, que dialoga, mostra assim, diariamente o que vai impactar o mercado financeiro. Tem Veja Mercado todos os dias às 10 da manhã, logo na abertura do mercado. Você tem o Veja Seu Bolso, que ajuda o nosso espectador a escolher melhor onde colocar seu dinheiro. Tem títulos ligados à cultura, tem o Tela Plana, tem o Veja em Cartaz, tem o Som e Fúria, para colaborar um pouco com as novidades ali, mostrar quais são os lançamentos e um pouco de pensamento crítico sobre o que está sendo lançado. Então, tem uma série de produtos que dialogam com as marcas e com as necessidades das pessoas, assim. E a gente está aí olhando. A gente tem já o Veja Mais, que é nosso próprio aplicativo, onde o hard user, o nosso amante de marca, está ali consumindo nosso conteúdo, está no YouTube para expandir a nossa base. E então, vamos começar, no final desse mês, a estar presente no Fest. Na Samsung, a gente está com data aí para o final de junho, para entrar na TV das pessoas que têm o aparelho Samsung conectado. E você vê uma dificuldade de conseguir, imagina, as marcas Abril tem vários anos, né? Já pegaram várias gerações, como você falou. Eu lembro tanto de eu lendo Veja, quanto meu pai lendo Veja em casa, vendo coisas na quatro rodas. Você vê qual é a dificuldade de você conseguir ajustar esse conteúdo para as diferentes gerações? Existem diferentes formas de enxergar, ou a Veja consegue, o Grupo Abril consegue fazer com que as diferentes gerações consigam ver o conteúdo da mesma maneira? Eu acho que é uma busca constante, diária e muito de teste, né? Assim, eu acho que a gente tem um volume muito de pessoas que nos seguem todas essas marcas no Instagram. Então, a gente está fazendo muito vídeo vertical. A gente tem um pouco essa expertise de enxergar o que vai para cada janela. Eu acho que assim a janela audiovisual é mais uma janela que está junto com o que era impresso, texto escrito, texto para ser lido, está no digital também. E o digital ele meio unifica essas janelas. Tipo, não dá para. Hoje eu não consigo pensar na produção audiovisual sem pensar no digital. Assim, meio. E aí você tem um desafio tanto de pensar em cada plataforma, mas como tornar eficiente a exibição em cada plataforma sem aumentar o custo da produção de um EP. Eu acho que é essa a dificuldade que a gente tem. Assim, porque não adianta você ter um EP que você vai gerar duas vezes o custo dele, ou uma vez o custo dele, para distribuir em custo de reempacotamento ou reedição. Eu acho que a eficiência em adequar esse conteúdo é um problema hoje. Assim, não é simplesmente pegar o mesmo conteúdo, fazer o cortezinho e colocar. Não, você tem que pensar um jeito de chamar diferente. Você tem que pensar no texto que vem junto.
Tem que pensar, este é o melhor corte ou não? Assim, esse drama todo mundo está vivendo. A IA está tentando ajudar? Tá. Não sei se está tendo tanta eficiência ou não, no olhar, assim, às vezes, assim, uma boa frase impulsiona o conteúdo muito mais do que o que a IA vai te dar. E aí o ser humano ainda faz um bocado de diferença. É assim, e acho que assim, o jornalista, a gente tem essa, voltando ali até no começo da conversa, acho que a embocadura da gente, o publicitário também, mas assim, a nossa embocadura de síntese, que é olhar para um fato e saber o que foi mais importante dele, e aí, dali à frente, saber como chamar esse fato, qual o título que vai impactar, e qual o título que resume aquela notícia, juntando o título com o subtítulo, às vezes com o primeiro parágrafo, que era o que a gente chamava de lead antigamente, é uma atribuição e um treinamento. Assim, é algo que a gente estuda para fazer isso. Os melhores são os que fazem isso melhor. Assim como os publicitários conseguem sacar a frase para vender um conteúdo como um produto. Acho que às vezes, assim, por exemplo, eu falo para a turma, né? Pô, a gente aqui, eu me ressinto na minha formação de não ter tido mais conhecimento de marketing na minha formação inicial. Porque cada conteúdo, na hora que você empacota ele para colocar, para ser distribuído, ele é um produto. E esse produto, assim, quando você conhece um pouco mais de marketing, você entende que, de repente, aquele título não... Ele tem que ser mais vendedor. E isso é uma coisa que a gente negava antes. Assim, não sei se todas as universidades já reviram seus currículos para acrescentar um pouco de marketing na formação do jornalista. Acho que assim, eu acho que talvez rádio e TV já tem um pouco mais disso, assim, até pensando na programação de TV. Acho que é meio gozado, porque eu vindo para o universo da Abril, eu percebo que, diferentemente da Aberta e até do próprio impresso, a revista, como ela é um produto físico, você tinha muito mais aproximação com a publicidade e o marketing. E isso, acho que é algo que, de algum modo, os próprios jornalistas acabam percebendo isso. Assim, impacta ali no dia a dia. Não sei se eu devanei muito. Não, mas eu acho que isso é uma discussão que é muito interessante, porque eu vejo, eu tenho uma filha de 22 anos, né? E a maneira com que ela aprende, eu acho que é muito defasada. E eu acredito que hoje, a maneira com qualquer das profissões, a maneira com que a gente vem aprendendo, isso precisaria também ser reformulado, né? Então, dentro desse contexto, hoje, imagina hoje você estivesse começando, ou se você tivesse que dar algum conselho para quem está começando na área do jornalismo hoje. Qual seria teu conselho? Como que esta pessoa hoje, dos seus 16 anos, vai conseguir se preparar para que seja um jornalista que vai realmente exercer a função de maneira diferenciada, que vai entregar algo para a profissão? Qual que é a sua sugestão, qual que é o seu direcionamento para uma pessoa que está começando agora, incluindo tudo isso, sabendo que ele está entrando num mundo que está totalmente diferente do que era antes? Olha, eu sou meio controverso nisso, assim, porque tem muita gente que fala, não, usa só YouTube para aprender, usa só vídeo. Ler. Assim, o que para mim a narrativa está na leitura. Assim, o domínio da leitura é o que vai te garantir ser um bom narrador, para o audiovisual, inclusive. Então, assim, ler os clássicos, o pensamento crítico que você desenvolve lendo teoria, é algo que é importantíssimo para o dia a dia. Então, não dá... Assim, eu sou muito... Tipo, eu sempre sou polêmico quando me perguntam assim, eu sou um cara da prática. Assim, a minha carreira acadêmica, eu fiz especialização, ainda não consegui fazer mestrado e adorei recentemente quando recebi o convite da Casper para ir dar aula no mestrado, na pós, não no mestrado. Tá. Mas eu acho que
que o arcabouço que me deu a possibilidade de enxergar como contar uma história melhor foi muito mais, assim, eu tive antes de até me formar no jornalismo, eu fiz um curso técnico profissionalizante em teatro. Estudei muito dramaturgia. Então, assim, ao contar a história, eu aprendi um bocado lendo peças de teatro e indo no Aristóteles, para vendo ali o primórdio da dramática. Então, assim, e da tragédia grega. É isso que acho que permite até assim, enxergar as melhores histórias são contadas a partir do que é humano daquela história. Então, na hora que você entende aquela escolha que aquela pessoa fez em determinado ponto da vida dela, ou que você tenta entender e ter ferramentas para entender aquele momento, e aí até quando a gente vai conversar com essa pessoa e conseguir buscar as perguntas que trazem a emoção dela e que vão, de algum modo, impactar na emoção do leitor ou de quem vai assistir ao conteúdo, para aprender a fazer isso, você tem que ir lá atrás. Assim, e claro, né, para quem é jornalista, lê jornal, lê revista, consumir o conteúdo. Assim, me impressiona muito mal, assim, quando eu começo a conversar com turmas, assim e vejo que as pessoas não consomem. Assim, não. Como que a pessoa quer ser jornalista se ela não consome o produto que ela quer trabalhar? Como que você vai produzir um conteúdo audiovisual se você não vai no cinema, se não você vê séries, você não vê obras de arte? Acho que é algo que você tem que ter referências, você tem que saber que você está encaixado num caldo de cultura que é histórico, assim, que você não está inventando a roda, entendeu? Assim, quando você vai consumir um conteúdo de determinado veículo, você tem que entender, olhar e falar, meu, o que é esse veículo? Assim, qual que é a história dele? Por que ele está produzindo um conteúdo desse tipo? E acho que não é... Eu vejo que a gente está cada vez mais diminuindo o tamanho dos vídeos, mas assim, me chama a atenção quando as plataformas começam a dar passo para trás e permitir, por exemplo, que vídeos na vertical sejam mais extensos do que 1 minuto. Assim, isso dá um índice para a gente de que as pessoas estão revendo o hábito. Então, assim, conteúdos um pouco mais extensos voltaram à moda. Eu enxergo que assim a pandemia trouxe um barateamento de produção, mas que também trouxe um barateamento, um empobrecimento. Assim, a gente começou a fazer muito conteúdo a partir de conversa, a partir de debate. E parou de investir em grandes formatos, em documentário. Assim, sim, houve um boom de documentário proporcionado pelos streamings, pela Globoplay, pela Prime, pela HBO, mas você vê muito documentário que tem com, sei lá, 60% de arquivo. Assim, que você reconta, faz algumas entrevistas, assim, traz novidades de apuração, mas o grosso é arquivo. Acho que a gente vai ter um momento de volta para a grande reportagem e para a produção de documentários mais caros. E que o público vai voltar a querer esse tipo de conteúdo. Porque, assim, a gente eu às vezes ouço assim, tipo, pô, a gente ainda tá... Às vezes até a memória da pandemia, ela é muito dolorida, né? Sim. E aí você vê uma situação, aqueles momentos de uma pessoa num quadro, dois outros no outro quadro, e que te dá uma sensação ruim, assim. Acho que isto, não que a gente vai deixar de fazer totalmente, mas a gente vai voltar a produzir em estúdio, a produzir em ter as pessoas se encontrando para Cara, conversar. isso é muito interessante, porque a gente aqui na Abots, a gente sempre teve a possibilidade de fazer remoto, né? Seria muito mais fácil. Mas a gente fez a parceria com a Crosshost, que é esse estúdio maravilhoso aqui que a gente tem,
aqui na Vila Mariana, em São Paulo, exatamente por isso. Porque não tem nada como você trazer a pessoa para a conversa. Porque esse debate aqui é muito importante, é muito interessante. Eu estava vendo aqui, para mim, o resultado do podcast é o número de anotações que eu faço. E aqui eu fiz um monte de anotações dentro dessa conversa aqui. Então, eu gostaria de agradecer muito a tua presença aqui. Foi, assim, para mim foi um prazer falar contigo. Eu acho que dá para vir mais 3, 4 vezes aí para Tá joia. conseguir estender esse assunto. Então, Rodrigo, muito obrigado pela tua presença Imagina, aqui. obrigado pelo convite. Espero aí que. Eu acho que a conversa foi para outros caminhos, mas uma conversa boa é sempre essa. Ela Exatamente, exatamente. Não tem implica no script. inesperado, né? Perfeito. Obrigado.